Olá, seja bem-vindo ao canal Explicar Sem Complicar. Essa é a nossa segunda aula. Então, hoje vamos dar continuidade. Na aula passada estávamos a ver teoremas, então vamos continuar formando algumas coisas de base, alguns rappels. Então, hoje vamos ver resistência e capacitor. Então, a nível de resistência, o que vocês têm que saber é que existem dois tipos de resistência. Então, vamos ter resistências em série ou resistência em paralelo ou paralela. Então, resistência em série quer dizer que eles têm a mesma corrente que atravessa elas. Vamos ter, por exemplo, algo do gênero assim. A mesma corrente é que vai atravessar essa resistência. Não tem nenhum nó separando elas. Já resistências em paralela, um exemplo aqui é, por exemplo, vamos ter, por exemplo, isso que está aqui. Algo do gênero. Um exemplo. Então, se vocês verem, elas vão ser separadas por um nó. Então, quando vocês terem isso, quer dizer que a resistência aí ela é paralela. Então, como é que se faz para calcular? Então, resistência em série, vamos ver em série. A resistência equivalente é igual à soma das resistências. A soma de R, vamos supor RI, por exemplo. I igual a 1, vamos supor I igual a 1, por exemplo, até N. E aí vamos fazer R1 mais R2 mais por aí mais Rn. Isso é resistência em série. Então, resistência em paralelo. Vocês vão ter 1 sobre R equivalente. Vocês vão escrever assim. É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais por aí mais 1 sobre R. Bom, vamos supor RK, Rn, vamos supor, whatever. Então aqui é em função de números de coisa. Depois, claro, o objetivo é ter R equivalente, quer dizer, vocês tentam achar o mínimo múltiplo comum, depois vocês fazem o inverso e tentam inverter isso aqui para vocês terem R equivalente escrito como se tivesse aqui. Outra ideia, por les cas, quando se tem só duas, pour les cas où on a seulement deux résistances en parallèle, Então, quando vocês só têm duas resistências, o R equivalente de uma forma direta, ou eu vou fazer 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre, por exemplo, R1 mais 1 sobre R2. Vocês vão diretamente escrever, implica que R equivalente vai ser igual a produto sobre a soma das resistências. Produit sur la somme. Que implica que R equivalente iria ser, se tivéssemos R1 R2, iria ficar R1 vezes R2 a dividir por R1 mais R2. Isso é quando vocês terem só duas resistências. Mas se vocês tiverem aqui mais de uma resistência, vocês têm que aplicar isso aqui para dar certo. Então, a nível de capacitor é o contrário. É basicamente, vocês vão ter como é que se faz isso? Vocês vão ter algo do gênero assim. Ambos mesmo tamanho aqui, atenção, que eles têm a mesma distância. Capacitor. Então vocês têm basicamente em série, vamos dizer, C equivalente é como se fosse em paralelo, é igual, vamos fazer 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais por aí vai até mais 1 sobre Cn. Em série é isso. E em paralelo até no outro lado escrever até com mais coisa. Em paralelo vocês vão ter C equivalente igual a C1 mais C2 mais por aí mais Cn. É como se fosse resistência em série em paralelo para capacitor, ok? Então vou só trazer uns pequenos exercícios aqui
para provar, bom, só para vocês verem como é que se calcula mais ou menos resistência em paralelo ou não, ok? Só um instante. Então, temos esse primeiro exemplo aqui com R1, R2. Então, queremos a resistência equivalente aqui. Então, como essas não tem nenhum nó separando essas duas resistências, podemos dizer que elas estão em série. Então, R equivalente aqui vai ser R1 mais R2. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, temos esse schema que está aqui. Aqui algo do gênero assim. Então, pediram a resistência equivalente de essa aqui, vamos dizer, esse é R2, essa aqui é R1. Então, aqui, se vocês verem, aqui tem um nó que separa elas duas. Essas duas resistências. Tem um nó aqui, elas são separadas. Ou seja, se tivesse uma corrente aqui, ia dividir aqui, não ia ser a mesma corrente que atravessa elas. Então, isso quer dizer que? Quer dizer que R1, vamos dizer, resistência equivalente é igual a R1 paralela a R2. Quando a resistência é paralela, podemos escrever assim. Então, como se trata de duas resistências, é como eu disse, se faz de forma rápida, produto sobre soma. Então, fica R1, R2 sobre R1 mais R2. Um terceiro exemplo, temos mesma coisa aqui. Aqui do gênero assim. Temos aqui R, temos aqui R. Mesma questão. Aqui basicamente eles é a mesma coisa que esse que está aqui, mas deram resistências iguais, com o mesmo valor, podemos assim dizer. Então, vamos dizer que R equivalente é igual a produto sobre soma, então fica R vezes R sobre R mais R. Isso é igual a quê? Esse R ao carré sobre 2R. Esse é carré com R aqui pode cortar. Isso é igual a R sobre 2. Ok? A linha D, temos um caso aqui um pouco mais longo que esse. Vamos fazer isso que está aqui com isso que está aqui. Temos aqui R1 e aqui R3. Então, aqui a nível dessa resistência, a primeira coisa que podemos fazer é podemos tentar simplificar. Podemos fazer dar o schema equivalente desse que está aqui. Vou dizer isso aqui é resistência equivalente 1. R1 e R1 aqui eles estão aqui, eles estão em paralela. É só notar que aqui tem um nó entre eles dois. Então, isso implica que vamos ter R equivalente 1 vai ser igual a R1 paralelo a R1, que é igual a R1 vezes R1 sobre R1 mais R1. R equivalente 1 vai ser igual a R1 ao quadrado sobre 2R1. Corta, fica R1 sobre 2, ok? Então, continuando aqui, quer dizer, vamos substituir isso aqui por uma resistência equivalente. Então, isso vai ficar assim. R1, R equivalente 1. E completamos o circuito. Completamos aí o circuito. Vamos fazer isso assim. Estava assim. Vamos ter R3 aqui. Então, R3 aqui, essas duas resistências elas estão toujours em paralelas. Então, é igual a R equivalente 1. Bom, R equivalente 2 vai ser igual a R equivalente 1 paralelo com R3. Então, isso vai ser igual a quê? É R1 sobre 2 paralelo com R3, que vai ser produto sobre soma. Aqui o 2 depois vai vir a dividir. Vamos ficar R1. Isso fica R1 R3 sobre 2 sobre R1 sobre 2 mais R3. Vocês vão ver que aqui vão achar mínimo múltiplo comum aqui. Então, R equivalente 2 vai ser igual, o resultado final vai ser R1 R3 sobre R1 mais 2 R3. É só simplificar isso que está aqui. Então, temos isso que está aqui. Vamos só tentar fazer mais um outro exercício. Então, nesse exemplo aqui, só para não ficar muito longo, vocês têm basicamente essas duas aqui estão em série. Essa está em série com essa está em série com essa. E por outro lado, essa que está aqui, como aqui tem um nó,
ela está em paralela com essas duas que estão aqui. Então, vocês podem fazer de uma forma simplificada. Primeiro, calcula essas duas aqui em série, coloca uma resistência aqui, faz essa paralela com essa. E quando vocês vão substituir aqui, vamos supor que esse aqui já é R3 final, que é esse aqui paralelo com essas duas aqui em série. Vocês iriam ter algo do gênero assim. Quer dizer, vai ser depois no final, essas duas aqui em série, mas essa que vocês vão ter aqui como resultado. Então, em suma, a resistência equivalente aqui desse esquema, de uma forma rápida, é igual a R1 mais R4, quer dizer, elas duas estão em série. Depois, mais essa que está aqui, que é R2, coloquei entre parênteses, R2 paralelo a R3 mais R4 que está em série. Vamos fazer R3 mais R4. Ok? Vocês podem fazer por etapas, é só para o vídeo não ficar muito longo. Então isso fica R1 mais R4 mais, aqui é o produto sob soma, então fica R2 vezes R3 mais R4 sobre R2 mais R3 mais R4. Vocês podem fazer por etapas que vai dar a mesma coisa. Temos aqui um outro exemplo, R1, vamos ter isso que está aqui, é algo do gênero assim, vamos supor assim, com uma resistência aqui. Aqui é R1, R2, R2, aqui deram R4, R4. Então, resistência equivalente aqui, se vocês tiverem que fazer etapas por etapas, podem calcular primeiramente esse que está aqui, da resistência equivalente disso que está aqui. Aqui vocês têm duas resistências série, então é R2 mais R2, d'accord? Depois, vocês podem calcular esse que está aqui paralelo a esse que está aqui, ou vocês podem calcular também esse que está aqui paralelo com esse que está aqui, porque aqui tem um nó, então eles dois estão em paralelo. Calcula essa equivalente, essa aqui é em paralelo, depois vocês vão ter no final essa paralela com essa que está aqui. Então, substituindo depois no final, vamos dizer aí já no terceiro esquema, vocês vão ter essa que está aqui em série, quando vocês vão colocar aqui só uma resistência, essa aqui em série com tudo isso que está aqui. Então, a resistência equivalente aqui vai ser igual a essa resistência R1 aqui, que vai estar em série com essa que está aqui. Essa que está aqui é em série, então vai ficar ele mais ele, fica 2R2 em série, paralelo com essa que está aqui, com essa que está aqui, R4 sobre 2. É só calcular. Vamos ver, aqui é R equivalente 1, aqui vamos ver R equivalente 2, vamos ver, aqui é igual a R2 mais R2, que é igual a 2 R2, e aqui é igual a R4 paralelo R4. Vocês vão ter isso que está aqui. Simplificando isso que está aqui, isso que está aqui vai ser que vai ficar R1 mais, aqui vai ser produto sob soma, isso com isso vai cortar, então vai ficar R2 R4 sobre 2R2 mais R4 sobre 2, tá vendo? Então, último exemplo, vamos ter isso que está aqui. Se vocês terem isso que está aqui, mas é bom vocês fazerem por etapas, só para tentar ficar mais ou menos claro. Só estou tentando não fazer para o vídeo também não ficar muito longo, ok? Então aqui vocês têm R, vocês têm R, tem R, tem R. Bom, deram assim para facilitar. Então aqui, se tivermos que fazer por etapas, seria R equivalente, vamos dizer R equivalente 1, e aqui R equivalente 2. R equivalente 1 é igual a quê? É a resistência em série, então vai ser R mais R, que é igual a 2R. E R equivalente 2 é igual a essas duas aqui em paralela. Então fica o quê? Fica R vezes R sobre R mais R, que é igual a R sobre 2. Então, esse esquema aqui ficaria o quê? Ficaria isso que está aqui. Vamos colocar aqui uma só resistência, que é R equivalente 2. E aqui
vamos transformar numa só resistência, que é R equivalente 1. E vocês teriam o resultado. Então, R equivalente 3, que é o final, vai ser R equivalente 1, que é o que? R equivalente 1 é 2R, paralelo com R sobre 2, que é R equivalente 2. Então, isso vai dar 2 sobre 5 R. Isso aqui é R equivalente 3. Bom, de uma forma geral, é basicamente isso que vocês têm que fazer para, seja lá qual for o tipo de exercício. É basicamente vocês substituem em função do tipo de resistência e vão fazendo assim sucessivamente, até vocês encontrarem o resultado, ok? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido também o conceito por detrás de tudo isso. Então, nos vemos na próxima aula.